passo, primeiramente, para a professora Benedita Queiroz. Então, bom dia a todos. É um gosto, é uma honra, é um prazer participar neste evento sobre a atuação das Cortes Internacionais em matéria de direitos humanos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite muito simpático e generoso à Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, à Defensoria. Queria agradecer também às pessoas que aqui estão presentes, aos meus colegas de painel. É mesmo um privilégio partilhar convosco este painel. Já aprendi com a professora Alessandra e tenho a certeza que vou continuar a aprender. Se eu estiver a falar muito rápido, peço para me avisarem, porque eu já falo rápido por natureza. E então, o tema que me traz cá hoje é um tema que já foi abordado várias vezes pela professora Alessandra ao longo da sua palestra. Portanto, maravilhosa, e portanto eu espero fazer justiça com a minha palestra àquilo que já foi dito esta manhã. E portanto o tema que vos trago é o tema do princípio do non-refoulement, da perspectiva do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E portanto, o que é a proteção dos refugiados? Qual é a ligação do princípio do non-refoulement com a proteção internacional dos refugiados? É impossível falarmos da proteção dos refugiados ou dos requerentes de asilo sem falarmos dos vários níveis de proteção, dos vários regimes de proteção. Temos que falar do regime dos direitos humanos, e é esse o meu ângulo esta manhã, mas é impossível dissociá-lo dos direitos do direito da União Europeia, em particular do Sistema Europeu Comum de Asilo e também do direito nacional. E julgo que a perspectiva das clínicas legais será uma perspectiva muito focada também no direito nacional e por isso o complemento também, espero eu, que tenha algum valor. E por isso, da perspectiva dos direitos humanos, em particular da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, o princípio do non-refoulement é um princípio, e eu ainda não o defini, a professora Alessandra já o fez, mas eu voltarei a fazê-lo para reforçar a ideia. É um princípio que vem plasmado no artigo 3º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. O artigo 3º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos fala-nos da proibição da tortura. E o princípio do non-refoulement é interpretado e entendido como uma das dimensões da proteção da tortura. Então, o que nos diz o princípio do non-refoulement? Que nenhum Estado pode retornar, devolver uma pessoa a outro Estado onde essa pessoa possa sofrer do risco do tratamento degradante, de violação de direitos humanos. E, portanto, da perspectiva da proteção internacional dos refugiados, alguém que entra num Estado não pode ser devolvido a outro Estado se as autoridades nacionais, depois de examinado aquele caso, considerarem que aquela pessoa poderá sofrer de violação de direitos humanos. Portanto, tem aí uma proibição. A proteção dos refugiados é impossível dissociá-la também da Convenção de Genebra de 1951, que fala da definição de quem é um refugiado. E porquê que eu estou a falar dessa convenção, que não é uma convenção, quer dizer, obviamente que é uma convenção que trata de direitos humanos, mas é conceitualizada de outra forma, dá-nos a definição de quem é um refugiado, e portanto aqueles que não cabem nessa definição não serão considerados refugiados. E é aí a importância do princípio do non-refoulement. O princípio do non-refoulement protege outros que não caibam na proteção dos refugiados. E, portanto, tem uma importância transversal, é a pedra de toque de todo o regime. E, portanto, eu vou falar também de vulnerabilidade. Vou tocar em aspectos de vulnerabilidade, alguns que já foram tocados pela professora Alessandra e outros que julgo que vou trazer aqui para discussão. Em primeiro lugar, a minha perspectiva é a seguinte: o princípio do non-refoulement pode criar vulnerabilidade para migrantes, para requerentes de asilo e para outros migrantes, pela violação dos Estados. Se os Estados violarem essa obrigação a que têm imposta, aí gera-se vulnerabilidade para aquelas pessoas. Por outro lado, mesmo quando o Estado cumpre o princípio do non-refoulement, também pode gerar vulnerabilidade para o estatuto dessas pessoas. Porquê? Porque pode não lhes dar garantias de um estatuto de proteção satisfatório. E é aí que vamos falar da situação dos migrantes que não são retornáveis, mas ainda assim ficam no Estado da União, no território da União Europeia, sem um estatuto de proteção compreensivo, adequado, digamos assim. Ficam numa situação de precariedade
E por isso dividi a minha apresentação neste sentido. Em primeiro lugar, quando os Estados violam; em segundo lugar, quando os Estados cumprem com o princípio do non-refoulement e ainda assim não cumprem com as garantias de proteção. Tudo isto e todo este regime, como verão, até da própria perspectiva do Tribunal da Corte Europeia dos Direitos Humanos, é impossível dissociar do regime de proteção do Sistema Europeu Comum de Asilo. E, portanto, ainda que eu foque nos direitos humanos, vai ser impossível dissociar das obrigações que os Estados têm desse regime também. Por isso falamos desta inter-relação de níveis de proteção. E, portanto, então, tocarei em alguns casos importantes da proteção internacional dos refugiados da perspectiva do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, mas é impossível falar de todos. Escolhi aqueles que me parecem ser os mais importantes, aqueles que, se alguém me perguntasse, ou me pedisse um exemplo de casos essenciais para definir o regime, eu escolheria certamente estes, mas poderia ter escolhido outros. Portanto, não é uma visão exaustiva da jurisprudência, porque seria impossível fazê-la agora. E, portanto, da perspectiva do princípio do non-refoulement, o Tribunal, no caso Shahal versus Reino Unido, fez uma afirmação muito importante, que foi dizer-nos, que foi afirmar a natureza absoluta, o que é que significa? Que não pode ser derrogada, do artigo 3º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Ora, tem várias implicações, esta natureza absoluta do artigo 3º e da perspectiva dos casos de expulsão de migrantes também. Por um lado, se olharmos para o regime do artigo 15, número 2 da Convenção, que nos diz quais direitos não podem ser derrogados, mesmo em estado de emergência. Pensemos, por exemplo, na pandemia. Este é um dos artigos que cabe nessa definição de direitos que não podem ser derrogados, portanto, não podem ser violados, não há exceção ao seu cumprimento, são direitos absolutos. E por isso achei importante começarmos por este caso e darmos uma ideia da importância e da relevância que este princípio e que o cumprimento deste princípio tem para os membros do Conselho da Europa, que são os membros, são os Estados-membros que se vincularam ao cumprimento da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Por outro lado, e este caso está muito relacionado com o tema que a professora Alessandra trouxe, o Carcisi Jammeh versus Itália, fala-nos da situação, e é um caso mais antigo, não é? Que fala-nos da situação das interseções em mar por parte das autoridades italianas, julgo eu, eram nacionais da Somália e da Eritreia, que foram retornados ao país intermediário, que era a Líbia. E, portanto, a questão aqui que o Tribunal teve que analisar foi analisar se aquele retorno por parte das autoridades italianas cabia na jurisdição italiana. E, portanto, ao fazê-lo sem analisar o tratamento que aquelas pessoas poderiam sofrer na Líbia, se o Estado e as autoridades italianas teriam a violar o artigo 3º, não é? A proteção do princípio do non-refoulement. E, portanto, é um caso essencial, é um caso primário, digamos assim, para compreender o próprio regime, e o Tribunal considerou que sim. E temos mais recente jurisprudência sobre esta matéria, nomeadamente o acórdão ND-NT versus Espanha, mas depois falaremos também. Um caso que eu acho que também já é de 2011, mas eu acho que é muito importante para percebermos esta relação entre os regimes, é o caso MSS versus Bélgica. Neste caso, aquilo que estava em causa era a situação de requerentes de asilo afegãos que tinham entrado na Europa pela Grécia e depois tinham viajado até à Bélgica e aí fizeram o seu pedido de asilo. Porquê é que eu estou a explicar a viagem destes migrantes? Porque o regime europeu e a responsabilidade do Estado que tem que analisar o pedido de asilo baseia-se num regulamento, que é o regulamento de Dublin, não vos vou amassar com tantas questões técnicas, mas que estabelece uma regra principal, digamos assim, em princípio será mais vezes aplicada essa regra, que é o país de entrada é o país responsável pela análise e pelo exame do pedido de asilo. Neste caso, se o senhor MSS entrou pela Grécia, então o Estado grego seria o Estado responsável pela análise do seu pedido de asilo. Ora, mas eles chegaram à Bélgica. E o que é que acontece?
Nesta altura, 2011, quer dizer, foi antes, não é? 2009, 2011, a situação socioeconómica na Grécia era uma situação complicada. Depois temos também, obviamente, a repetição desta situação na altura da crise migratória de 2015, 2016, mas essa situação que se vivia nos campos de acolhimento de refugiados e de requerentes de asilo era uma situação complicada em que não era possível cumprir com os estándares mínimos de proteção dos direitos humanos. Ora, estes senhores chegados à Bélgica fazem lá o seu pedido de asilo e o Estado belga, em cumprimento das regras europeias, da diretiva, desculpem, do regulamento de Dublin, retorna as pessoas à Grécia. E, portanto, que análise foi feita do Tribunal neste caso? Se havia violação do artigo 3º, também do artigo 13º, por parte não só da Bélgica, mas também da Grécia. Porquê? Porque ao devolver à Grécia migrantes, sem analisar as condições socioeconómicas, as condições humanas que aquelas pessoas viveriam quando detidas, enquanto esperavam pela decisão de asilo, o Estado belga estava a violar as obrigações do artigo 3º. Ora, por sua vez, a Bélgica, ao não cumprir com os estándares de direitos humanos impostos também pelo artigo 3º e depois também pelo artigo 13º, que é o acesso à tutela jurisdicional efetiva e, portanto, a um processo de asilo dentro dos trâmites gerais, não é? Os dois Estados estavam em violação do princípio da non-refoulement dentro da União Europeia. E, portanto, por isso é que eu digo, é quase impossível dissociarmos o regime de proteção do direito da União Europeia da proteção dos direitos humanos, até porque a própria União Europeia viola os direitos humanos, já violou, a tentar gerir fluxos migratórios, como eu falarei a seguir. E, portanto, eu acho que é um alerta muito importante relacionarmos estes níveis de regulação. E, portanto, aqui o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos considerou que houve uma violação por parte destes Estados. Quando vos disse que a União Europeia violava, ou poderemos considerar e questionar, é uma questão que eu trago, os direitos humanos, a tentar gerir fluxos migratórios, ainda que não seja o exemplo mais recente, mas é um exemplo muito recente e eu acho que é um exemplo muito importante da ligação, que até foi um tema que já falamos esta manhã, entre a política e o direito, entre a política e o cumprimento com os estándares mínimos de direitos humanos, foi a resposta que a União Europeia deu várias respostas, mas houve uma que eu acho que a maior parte das pessoas que trabalha com esta matéria ficou chocada quando viu o conteúdo da declaração da União Europeia-Turquia, em que a União Europeia, numa declaração que ao nível procedimental também é duvidosa a sua validade e a sua legalidade, mas isso são outros temas, acordou o seguinte, acordou que por cada migrante que chegasse às ilhas gregas e que partissem da Turquia a partir de 20 de março de 2016, eles eram devolvidos à Turquia e outro sírio seria deslocado e reinstalado na União Europeia. Portanto, havia uma troca. Em princípio, isto daquilo que estivemos até agora a discutir, não é preciso ser um grande especialista no princípio do non-refoulement para perceber que há aqui uma violação enorme do princípio do non-refoulement. Há também uma violação de outro artigo do protocolo adicional número 4, que já veremos, das expulsões coletivas, mas não só aqui o problema está no conteúdo da declaração, mas depois também na sua operacionalização, porque não foi possível reinstalar um sírio por cada sírio devolvido. E porque obviamente, e porque não houve a tal análise que é exigida pelos direitos humanos, de acordo com o princípio do non-refoulement, da situação que aquelas pessoas devolvidas à Turquia iriam viver. Não é? Portanto, era este exemplo que liga a política à violação dos direitos humanos que eu vos queria trazer e alertar. O outro artigo e o outro princípio que é violado
pela declaração da União Europeia, Turquia, é este sobre a expulsão coletiva de estrangeiros, que é um tema, eu não me vou agora prolongar, porque a professora Alessandra também já falou bastante desta matéria, que é o artigo 4º do protocolo adicional número 4º. Portanto, são proibidas as expulsões coletivas e isto também é um tema que é abordado naquela decisão de que já falei, em DNT versus Espanha. E, portanto, a questão que eu deixo, e eu não sei se estão familiarizados todos com o regime da Convenção Europeia de Direitos Humanos, é a União Europeia não faz parte da Convenção Europeia de Direitos Humanos, para já. Não é? Nem se espera que nos próximos tempos faça, mas veremos. E, portanto, quem responsabiliza a União Europeia pelas violações de direitos humanos que ela própria comete? Não é? Este exemplo é um exemplo óbvio disso. A segunda parte da minha apresentação, não sei se recordam, mas eu disse que ia falar da vulnerabilidade que é gerada pela violação da proibição, mas também de espaços de vulnerabilidade para os estatutos migratórios que são criados pelo cumprimento do próprio princípio do non-refoulement. E que situações são estas? São situações de digamos assim, de um limbo jurídico. Eu passo a explicar. Nestas situações de migrantes que não são retornáveis, não estamos a falar de refugiados, estamos a falar de migrantes irregulares. Por exemplo, estamos a falar de alguém que requer proteção internacional, essa proteção internacional é recusada, no entanto, tem uma cláusula de non-refoulement associada a essa ordem de retorno. Este caso é o caso paradigmático, por exemplo, do Sr. Zambrano, que era um caso muito conhecido do outro tribunal, do Tribunal de Justiça da União Europeia. E, portanto, o que é que acontece com estas pessoas? Qual é o estatuto destas pessoas? Estas pessoas são migrantes irregulares que vivem no território da União Europeia, as autoridades nacionais sabem que estas pessoas vivem no seu território, que têm um estatuto irregular, que não podem ter um contrato de trabalho, que não podem ter acesso a muitos direitos. No entanto, também não as podem retornar. Por isso é que eu digo que vivem num limbo jurídico. Vivem ali, num limbo, num vácuo legal, numa twilight zone em que alguns Estados atribuem um estatuto jurídico e outros Estados simplesmente toleram, como é o caso de Portugal. E pode ser por muitos motivos. Eu como hoje trouxe aqui à colação a análise do princípio do non-refoulement, é este o exemplo que vos dou, mas pode ser por motivos humanitários, por motivos técnicos, de impossibilidade de identificar aquele migrante, e, portanto, as pessoas podem ter que ficar na União Europeia sem estatuto legal, por variadíssimos motivos que a maior parte das vezes decorrem da própria lei. E, portanto, quem cria estes espaços de vulnerabilidade é a própria União Europeia e são os próprios Estados, ao não resolverem, ao não acordarem num standard mínimo de garantias para estas pessoas, que não podem ser retornadas. Portanto, é uma vulnerabilidade que lhes é infligida. Da perspectiva dos direitos humanos, estes casos, eu abordei muito estes casos da perspectiva do direito da União Europeia, nomeadamente da diretiva Retorno, não é? Porque a própria diretiva Retorno, não sei se também conhecem este regime, provavelmente não, também cria estas situações de não removabilidade ou retornabilidade. Mas eu acho que o aspecto importante que vos queria trazer da perspectiva dos direitos humanos é que não existe uma obrigação de regularização destes migrantes. Há casos, como o caso de Janesse, em que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos reconheceu, sim, aquele tempo em que a senhora Janesse, que era uma senhora do Suriname, que casou com um senhor holandês, que viveu muitos anos na Holanda, teve filhos com esse senhor, e o que estava em questão era o artigo 8º, que é o artigo sobre a vida familiar e a vida privada da Convenção Europeia de Direitos Humanos, e foi com base neste direito que o Tribunal disse: vamos valorizar esse tempo que esta senhora viveu, ainda que de forma irregular, neste Estado da União Europeia, e se o Estado holandês não atribuir uma autorização de residência a esta pessoa, estará a violar o artigo 8º. Mas não há aqui uma regra, não podemos retirar daqui uma regra, uma obrigação de regularização destes migrantes.
mesmo da perspectiva do direito da União Europeia, a diretiva Retorno não impõe nenhuma obrigação de regularização. Os Estados podem regularizar os migrantes por motivações humanitárias, por exemplo. Isso é um dos artigos, o artigo 6º, número 4 da diretiva. Mas da perspectiva dos direitos humanos, temos casos felizes, entre aspas, como o caso Janesse, mas temos casos menos felizes, como o Mergi, por exemplo. E, portanto, não há este espaço, este limbo jurídico de falta de proteção, não encontra uma resposta coerente e sólida em nenhum daqueles regimes de proteção de que falei. Apenas trago aqui a título ilustrativo que tipos de respostas podemos encontrar ao nível dos Estados. Podemos encontrar uma tolerância formal, como é o caso alemão, em que o próprio Estado atribui uma tolerância, um regime formal de tolerância, em que existe mesmo um regime de proteção daquelas pessoas, eu acho que em alemão chama-se Duldung. Por outro lado, poderá haver uma autorização de residência temporária atribuída pelos Estados e a tolerância de facto, que é o caso português, que é o caso espanhol. O que é que acontece? As pessoas são toleradas, vivem no território português, nós sabemos que eles lá estão, têm acesso a um standard mínimo de direitos que o Tribunal de Justiça da União Europeia também já reconheceu, mas há uma perpetuação deste limbo jurídico na União Europeia e esta perpetuação é causada pela interseção dos vários níveis de proteção. Direitos humanos, aqueles que estamos aqui a falar hoje, direitos fundamentais da perspectiva do direito da União Europeia e o direito nacional. E assim termina a minha apresentação. Não sei se terão alguma questão, mas julgo que talvez no final possa responder. Obrigada.